Imagine acordar amanhã com a certeza absoluta de que tudo o que você deseja já está a caminho. Não estou falando de pensamento positivo vazio ou de ilusões reconfortantes. Estou falando de uma força tão poderosa que Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando as mentes mais bem-sucedidas da história para decifrá-la. E o que ele descobriu vai muito além do que você imagina. Hoje, vou revelar para você os segredos dessa fé inteligente que transforma pensamentos em realidade tangível. E fique até o final, porque a última revelação é tão poderosa que pode mudar completamente a forma como você enxerga suas possibilidades. Napoleon Hill não era um sonhador comum, ele era um investigador obstinado da prosperidade humana. Quando Andrew Carnegie o desafiou a descobrir a fórmula do sucesso entrevistando os homens mais ricos e influentes da América, Hill aceitou sem hesitar. Durante mais de 2 décadas, ele conversou com Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt e centenas de outros gigantes. E sabe o que todos eles tinham em comum? Uma forma específica de fé que não tinha nada a ver com esperança passiva. A fé que Napoleon Hill descobriu era ativa, direcionada e estratégica. Era uma convicção tão profunda que transformava a própria realidade ao redor dessas pessoas. Mas aqui está o que poucos entendem. Essa fé não surgiu do nada. Ela foi construída, cultivada e fortalecida através de práticas específicas que qualquer pessoa pode aplicar. E é exatamente isso que vou compartilhar com você agora. Pense por um momento. Quantas vezes você já desejou algo intensamente, mas no fundo havia uma voz sussurrando que talvez não fosse possível? Essa dúvida silenciosa é o assassino invisível dos seus sonhos. Hill descobriu que os verdadeiros realizadores haviam desenvolvido um antídoto contra essa voz. Eles criaram o que ele chamou de autoconfiança baseada em conhecimento, não em arrogância cega. A primeira chave dessa fé inteligente está na clareza absoluta. Deus não responde a pedidos vagos. O universo não se organiza em torno de desejos confusos. Hill observou que todos os seus entrevistados tinham uma visão cristalina do que queriam. Eles conseguiam descrever seus objetivos com detalhes precisos, como um arquiteto descreve um edifício antes de construí-lo. Essa clareza não era apenas mental, era visceral. Eles viam, sentiam, respiravam seus objetivos como se já fossem reais. Mas a clareza sozinha não basta, e é aqui que a maioria das pessoas falha. Hill percebeu algo extraordinário. A fé inteligente exige repetição constante. Os homens que ele estudou não pensavam em seus objetivos apenas ocasionalmente. Eles os reafirmavam diariamente, às vezes várias vezes por dia, através de declarações escritas e faladas. Esse processo não era mera repetição mecânica, era um ritual sagrado de programação mental que gravava seus desejos no subconsciente até que ele começasse a trabalhar automaticamente para torná-los realidade. E aqui está algo que vai surpreender você. Napoleon Hill descobriu que a fé verdadeira exige emoção intensa. Não é suficiente repetir palavras vazias. Os gigantes do sucesso que ele estudou injetavam suas afirmações com sentimentos poderosos. Eles visualizavam seus objetivos com tal intensidade emocional que seus corpos reagiam fisicamente. O coração acelerava, a respiração mudava, a energia fluía diferente. Por quê? Porque o subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma experiência intensamente imaginada. Quando você combina clareza, repetição e emoção avassaladora, você cria uma força magnética irresistível. Mas Napoleon Hill foi ainda mais fundo. Ele percebeu que essa fé precisava ser nutrida com conhecimento específico. Os homens bem-sucedidos não apenas acreditavam cegamente. Eles estudavam, pesquisavam, buscavam informações que fortalecessem sua convicção. Se queriam construir um império industrial, mergulhavam nos detalhes da indústria. Se desejavam influenciar milhões, aprendiam as leis da persuasão humana. Essa busca por conhecimento não enfraquecia sua fé, pelo contrário, a tornava inabalável porque estava fundamentada em compreensão real. Agora preste atenção neste ponto crucial.
A fé inteligente exige ação imediata e consistente. Hill observou que todos os seus entrevistados tinham um senso de urgência divina. Eles não esperavam um momento perfeito, as condições ideais ou a aprovação de todos. Eles agiam com base em sua fé, mesmo que o caminho não estava completamente claro. E sabe o que acontecia? Cada ação, por menor que fosse, fortalecia ainda mais sua convicção. A fé alimentava a ação, e a ação alimentava a fé em um ciclo virtuoso imparável. Mas existe um inimigo mortal dessa fé, e Napoleon Hill o identificou com precisão cirúrgica: a influência negativa das pessoas ao seu redor. Ele descobriu que os homens de sucesso eram extremamente cuidadosos com quem permitiam em seus círculos íntimos. Eles se cercavam de pessoas que fortaleciam sua visão, não daquelas que a questionavam constantemente. Isso não significa viver em uma bolha de ilusão, mas sim proteger sua mente das dúvidas tóxicas que drenam sua energia vital. Hill revelou algo profundo sobre a natureza da fé. Ela é contagiosa, tanto positiva quanto negativamente. Se você passa horas com pessoas que duvidam de suas capacidades, que ridicularizam seus sonhos, que vivem em mediocridade resignada, sua própria fé começará a murchar como uma planta sem água. Por outro lado, quando você se conecta com pessoas de fé elevada, algo extraordinário acontece. Suas crenças se fortalecem, suas possibilidades se expandem, sua energia se multiplica. E aqui está uma verdade que poucos compreendem. A fé inteligente não elimina os obstáculos, ela transforma sua percepção deles. Napoleon Hill notou que os homens que ele entrevistou enfrentavam desafios gigantescos, às vezes até maiores que os das pessoas comuns. A diferença estava em como eles interpretavam esses desafios. Onde outros viam impossibilidades, eles enxergavam oportunidades disfarçadas. Onde outros desistiam, eles encontravam lições valiosas. Essa mudança de perspectiva não era otimismo ingênuo, era uma escolha consciente baseada na certeza de que Deus coloca obstáculos no caminho dos escolhidos para fortalecê-los. Napoleon Hill descobriu algo revolucionário sobre o poder da fé quando conectada ao propósito divino. Os homens extraordinários que ele estudou não buscavam sucesso apenas para acumular riquezas ou status. Eles tinham uma missão maior, algo que transcendia seus interesses pessoais. Eles acreditavam que Deus os havia escolhido para realizar algo específico no mundo. Essa conexão com um propósito superior transformava sua fé de um desejo egoísta em uma missão sagrada. E quando você opera nesse nível, o universo inteiro conspira a seu favor. Pense nisso. Quando Henry Ford decidiu democratizar o automóvel, ele não estava apenas pensando em lucro. Ele acreditava que estava cumprindo um propósito divino de libertar as pessoas através da mobilidade. Quando Thomas Edison perseguia a luz elétrica após milhares de tentativas fracassadas, ele não via falhas, via descobertas sobre o que não funcionava. Essa perspectiva só é possível quando sua fé está ancorada em algo maior que você mesmo. Hill identificou um padrão fascinante. Todos esses homens praticavam o que ele chamou de autossugestão positiva. Eles falavam consigo mesmos constantemente, não de forma aleatória, mas com declarações específicas e poderosas. Eles diziam coisas como: "Eu sou capaz de realizar isso porque Deus me deu os talentos necessários. Eu atraio as pessoas certas, as oportunidades certas e os recursos certos no momento certo." E diziam isso olhando para si mesmos no espelho com convicção total, até que cada célula do corpo acreditasse. Mas aqui está o segredo que separa a fé comum da fé inteligente: a gratidão antecipada. Napoleon Hill percebeu que os grandes realizadores agradeciam por suas conquistas antes mesmo de elas se manifestarem fisicamente. Eles viviam em um estado de gratidão constante, como se já tivessem recebido tudo o que desejavam. Isso não era fingimento ou autoenganação. Era uma declaração de fé tão profunda que tratava o futuro desejado como um presente já garantido. E você sabe o que acontece quando você age a partir desse lugar?
Você começa a tomar decisões diferentes, a ver oportunidades que antes eram invisíveis, a atrair circunstâncias que confirmam sua crença. Agora vem algo que pode chocar você. Hill descobriu que a fé inteligente exige o que ele chamou de queimar as pontes. Os homens verdadeiramente comprometidos eliminavam suas rotas de fuga. Eles não mantinham planos alternativos confortáveis caso falhassem. Essa total entrega ao objetivo criava uma pressão criativa que despertava recursos internos adormecidos. Quando você não tem para onde voltar, você encontra forças que nem sabia que existiam. Deus honra aqueles que confiam completamente em sua orientação, sem redes de segurança que demonstrem dúvida disfarçada. Hill também revelou o poder da persistência inteligente. Não era teimosia cega, mas uma flexibilidade estratégica combinada com inflexibilidade no objetivo final. Se um caminho não funcionava, eles ajustavam a rota, mas nunca abandonavam o destino. Eles entendiam que cada aparente fracasso era Deus os redirecionando para um caminho melhor. Essa combinação de fé inabalável no resultado com adaptabilidade nos métodos era a marca registrada de todos os grandes realizadores. E aqui está uma verdade poderosa. A fé inteligente se fortalece através do serviço aos outros. Hill notou que quanto mais esses homens usavam seus talentos e recursos para beneficiar outras pessoas, mais abundância fluía de volta para eles. Não era karma místico, era uma lei espiritual clara. Deus multiplica aquilo que você compartilha e retém aquilo que você acumula egoisticamente. Agora chegamos à revelação mais poderosa que Napoleon Hill descobriu sobre a fé inteligente. Aquela que prometi no início e que tem o potencial de transformar completamente sua vida. Prepare-se, porque isso vai contra tudo que a sociedade te ensinou. Hill percebeu que os homens extraordinários que ele estudou tinham domínio absoluto sobre um elemento específico: seus pensamentos dominantes. Eles não permitiam que pensamentos aleatórios vagassem livremente em suas mentes. Eles escolhiam deliberadamente no que pensar, quando pensar e por quanto tempo pensar. Eles tratavam sua mente como um jardim sagrado, protegendo-a de sementes tóxicas e cultivando apenas aquilo que desejavam colher. Essa disciplina mental não era repressão ou negação da realidade. Era reconhecer uma verdade fundamental que Deus estabeleceu. Você se torna aquilo em que você pensa consistentemente. Seus pensamentos dominantes criam sua realidade dominante. Se você passa o dia pensando em escassez, problemas e limitações, você está programando seu subconsciente para criar exatamente isso. Mas quando você direciona seus pensamentos intencionalmente para possibilidades, soluções e abundância, você ativa forças criativas que trabalham incansavelmente para manifestar essas realidades. Hill descobriu que esses homens praticavam o que chamamos hoje de vigilância mental. No momento em que um pensamento de dúvida, medo ou limitação tentava entrar, eles o interceptavam imediatamente e o substituíam por seu oposto positivo. Isso exigia esforço consciente no início, mas com o tempo se tornava automático. Era como desenvolver um músculo espiritual que ficava mais forte a cada repetição. E quanto mais forte esse músculo ficava, mais impenetrável sua fé se tornava. Mas existe um último elemento da fé inteligente que Napoleon Hill considerava essencial: a conexão direta com a inteligência infinita através da oração e da meditação. Todos os homens que ele estudou, sem exceção, tinham momentos diários de silêncio onde se conectavam com algo maior que eles mesmos. Eles não rezavam apenas para pedir, mas para ouvir. Eles entendiam que Deus fala através da intuição, das ideias repentinas, das coincidências improváveis. E quando você cultiva essa conexão regularmente, você desenvolve uma sensibilidade espiritual que guia suas decisões com precisão divina. Hill percebeu que essa comunicação com a inteligência infinita não era privilégio de santos ou místicos. Era uma capacidade natural de todo ser humano, atrofiada apenas pela falta de uso. Quando você reserva tempo para aquietar sua mente, para fazer perguntas sinceras e esperar respostas, algo extraordinário acontece. Soluções surgem do nada, portas se abrem misteriosamente e pessoas certas aparecem no momento exato. Não é sorte,
é alinhamento com o fluxo divino da criação. Então, o que fazer com tudo isso? Como aplicar essa fé inteligente em sua vida agora? Comece hoje mesmo escrevendo seus objetivos com clareza absoluta. Leia-os em voz alta pela manhã e à noite com emoção intensa e gratidão antecipada. Proteja sua mente de influências negativas e cerque-se de pessoas de fé elevada. Haja imediatamente, mesmo que sejam pequenos passos. Pratique vigilância sobre seus pensamentos dominantes e conecte-se diariamente com Deus através da oração e da meditação sincera. Napoleon Hill passou 2 décadas descobrindo esses princípios para que você não precisasse fazer o mesmo. Ele entregou a fórmula completa. Agora, cabe a você decidir se vai aplicá-la ou deixá-la apenas como o conhecimento interessante. A fé inteligente não é mágica, é ciência espiritual aplicada. É a tecnologia que Deus colocou à disposição de todos, mas que poucos têm coragem de usar consistentemente. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu escolho a fé inteligente. E se este vídeo tocou algo profundo em você, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais revelações que podem transformar sua vida. Compartilhe com alguém que precisa despertar para seu verdadeiro potencial. O conhecimento sem ação é apenas entretenimento. A transformação acontece quando você decide agir agora.